questão, uma proposta de programa que no Brasil ainda não se desenvolveu bem, do MD-PhD. Eu acho que esta é uma das questões que nós vamos ter que abordar. Esta faculdade, há cerca de 10 anos atrás, quando preparou um plano diretor, levantou essa discussão de como vincular a graduação com a pós-graduação. E essa discussão, em parte, ela foi contemplada na reforma curricular da graduação. O novo currículo de ciências médicas implantado, ele abriu algumas brechas para que se fizesse um programa desse tipo, quando se vinculou os cursos de ciências biológicas de modalidade médica com o curso de medicina, permitindo que um aluno de medicina possa interromper o seu curso, concluir a modalidade médica e fazer um mestrado, um doutorado e depois voltar a completar o curso de medicina. Certo? Esta perspectiva, essa estrutura existe na nossa faculdade, abrindo esta perspectiva, mas ela ainda é muito pouco explorada, tanto pelos alunos quanto pela própria instituição. E é um caminho que talvez a gente vai ter que voltar um pouco a nossa atenção. Então essas eram as questões que eu gostaria de falar. Mais alguém? Gostaria disso? Eu acho que com tudo isso, né, que foi falado, acho que também não podemos deixar de esquecer que a pós-graduação está em contínua, vamos dizer assim, ebulição. Né? Essa talvez fosse a grande vantagem dos cursos de pós-graduação. Você está sempre propenso e de uma maneira extremamente ágil a interferir no programa. Né? Talvez seja o momento que nós devemos agora, de novo, pegar um pouco do nosso alicerce, pegar toda essa experiência que foi adquirida durante esses 30 anos, né? E sem dúvida nenhuma, a pós-graduação foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Né? Esses dados foram bem fundamentados no livro verde que os professores citou, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente pode dizer que é um país antes da pós-graduação, é um país depois. E graças, eu acho que essa agilidade, né? Essa possibilidade de mudança. Né? Bom, só mais uma então, só para encerrar o aluno, fala seu nome. Rodrigo. Bem, meu nome é Rodrigo, eu sou doutorando, estou terminando meu doutorado na Faculdade de Medicina e eu acho que é muito bom juntar a gente para discutir esse tipo de assunto agora no coração dos 30 anos. Eu gostaria de dizer que, com relação ao comentário do professor Air, eu realmente concordo. Eu acho que esse equilíbrio entre as disciplinas, uma dosagem correta. Eu passei por um ciclo de disciplinas no departamento de fisiologia e esse contato com o orientador, que tenha tempo para ter esse contato, é fundamental. Então, eu realmente acredito nesse equilíbrio que tem que haver. Só que, para que esse equilíbrio haja, as duas mãos, a de ida e de vinda das aulas e do orientador, tem que ser equilibradas. A das aulas cabe muito à organização dentro do departamento e a uma programação que, em muitos casos, isso ocorre. O nosso departamento foi feliz, assim, do ponto de vista pessoal, criando um ciclo de disciplinas dentro. E, agora, pelo lado do orientador, eu acho que a atualidade coloca para cada orientador e chefe de laboratório inúmeras funções que vão além de simplesmente fazer pesquisa na bancada. E muitas vezes isso é um problema. Você tem que, além de ser orientador, formador de indivíduos dentro do seu laboratório, você tem que ser um administrador de empresas, você tem que captar recursos, você tem que fazer pareceres para a FAPESP, para a CAPES, obrigatórios, com prazos bem determinados. Então, essa realidade que se coloca hoje, de 2001, é uma realidade que realmente faz a gente repensar quanto tempo vai existir para os próximos orientadores terem os seus orientandos. E talvez a gente se coloque num momento de questionar esses ideais que perpassam por entre o estabelecimento desse programa e definir o que realmente nós queremos. Se nós vamos funcionar como um sistema de terceirizar aos professores a tarefa de gerir o seu laboratório em todos os aspectos, isso vai ser um problema mesmo.
esse é o meu comentário. Com relação à interação graduação e pós-graduação, eu acho incrível, eu acho fundamental. O nosso laboratório tem vários alunos de iniciação. Eu acho que a iniciação científica foi muito boa para mim, no meu caso. Eu vim da Universidade de Brasília e estou terminando o doutorado aqui. Só que, no caso particular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a questão é a seguinte: nós temos vários alunos da medicina inseridos no nosso laboratório em projetos de pesquisa. E a gente vê que existe uma dificuldade tremenda em termos de tempo para eles se envolverem com pesquisa durante o curso do seu curso de graduação. Então, tem alunos com bolsas, trabalhando, muito motivados em desenvolver projetos de pesquisa, mas o seu tempo é muito curto. Eles não têm tempo, muitas vezes, de refletir sobre o que eles estudam em sala de aula, das disciplinas que são tomam muito tempo para eles se envolverem com a pesquisa em sala. Então, eu acho que repensar, como o professor Francis falou, essa relação é importante. Se vincula projetos dentro das disciplinas da graduação, se inclui projetos de pesquisa, isso já é interessante, porque o aluno hoje, ele leva para a sua residência no currículo se ele fez iniciação científica ou não. Isso pesa para ele. Então, na iniciação científica, se ele for lá para a residência, na entrevista de residência, ele tiver participado de projeto de pesquisa ou não, isso pesa. Só que tempo ele vai ter para se envolver com isso? A gente vê um problema real na prática de dificuldade, não por vontade, mas por uma dificuldade prática de se envolver. Obrigado. Eu posso dar uma parte que se lembrou o fato interessante, eu acho que é desejável, estamos presentes aqui, a maioria dos representantes da Faculdade de Medicina da Universidade Pública do Estado de São Paulo. O professor Irineu, o professor Marsari e eu tivemos uma reunião com o ministro Paulo Renato o ano passado. Depois nos unimos com o representante da UFESP e fomos a Brasília, a Comissão Nacional de Residência Médica. E tivemos quando nós vamos discutir os critérios de acesso à residência. Porque nos critérios de acesso à residência médica não estão incluídos o ciclo básico. E quando eu disse no plenário que as nossas escolas públicas do Estado de São Paulo, nós estimulamos a iniciação científica dos nossos alunos e gostaríamos que isso fosse computado com acesso à residência, a representante do Estado, lembro se era do Pernambuco, o professor, se as suas universidades públicas do Estado de São Paulo, as suas medicinas têm iniciação científica, eles não precisam de residência médica, deixa para os nossos. Então eu volto a enfatizar a importância da postura das universidades, das faculdades de medicina públicas do Estado de São Paulo, para atuar neste mecanismo que aparentemente pode ser distinto, mas é muito correlato. O acesso à residência médica ele reflete, certo, a montante na cabeça do nosso aluno em graduação, que a iniciação científica poderá não ter valor quando ele for disputar uma residência médica. Esse problema não foi resolvido, ele continua em pé, é uma visão ideológica, doutrinária da Comissão Nacional de Residência Médica. É só uma parte da sua fala. Achei que eu deveria ter para a questão. Professor Hamilton já está falando para a gente encerrar. Não, mas está na hora. Sem tornar, sem correr o risco de ser repetitivo, eu quero falar um dos fatores importantes que o Rodrigo citou, o professor citou, eu acho que um pouco talvez chamando a atenção do Rodrigo, da agilidade da pós-graduação, é o desvinculamento dos departamentos com os programas de pós-graduação. Então, o professor Costa chamou a atenção de dois programas realmente novos aqui, que não têm aparentemente vínculos específicos com o departamento, e nem acho que o programa de fisiologia está vinculado, amarrado ao departamento. Bom, vamos encerrar agora na parte da manhã, eu acho que a gente se encontra às 14h30. Tudo bem? Ele vai coordenar dele, a seguir o professor Pérez, José Fernando Pérez, diretor científico da FAPESP. Professora Sônia Maria Barros de Oliveira, representando a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. E o professor Ailton Gustavo Pereira, diretor da nossa faculdade.
Antunes para dar prosseguimento aos trabalhos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na pessoa do presidente da Comissão de Pós-Graduação a indicação do nosso nome para compor essa mesa e presidindo juntamente com ilustres professores da nossa Universidade de São Paulo, ocupando posições de estratégia, tanto na administração da pós-graduação da universidade, como também nas fontes de recursos, que é importante para a manutenção de toda a atividade científica. O professor Ayrton, nosso diretor, eu perguntei a ele se ele não queria tomar esse assento aqui, se eu podia coordenar do lado. Ele falou que não, que é o presidente. Bom, hoje nós estamos comemorando, então, os 30 anos da pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Pela manhã nós fizemos uma análise, assim, sobre aspectos os mais variados, né, do passado e do presente da nossa pós-graduação, envolvendo aí a visão dos diretores da Unicamp, Faculdade de Medicina da Unicamp, o professor Sala, o professor Irineu, SAD, né? Não Sala, o professor SAD, o professor Irineu, da Faculdade de Medicina, a professora Marilda, da diretora da Faculdade de Medicina do Botucatu. E depois, vários dos ex-presidentes da pós-graduação local manifestaram também a visão de cada um, né? E agora à tarde nós estaremos coordenando então essa mesa. Eu sinto muito honrado de estar presidindo essa função e gostaria de dizer algumas palavras antes de passar a palavra ao professor Pérez, que será o nosso primeiro expositor. Os participantes desse encontro, dos 30 anos da pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, desfrutarão no dia de hoje a oportunidade de poder fazer uma reflexão sobre a experiência de nossa escola e o seu ensino de pós-graduação. Acreditamos, e já podemos afirmar, pelo que aconteceu pela manhã, que estamos tendo um encontro bastante profícuo, com troca de ideias, discussões, e podemos também dizer que as conclusões deverão certamente contribuir para o futuro da nossa escola, para o futuro daquilo que é a razão de ser das nossas atividades, que é formar recursos humanos qualificados, produzir conhecimentos novos e, com isso, colaborar para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país, visando o bem-estar de nossa sociedade. Todos nós sabemos que a finalidade fundamental da pós-graduação é formar um docente pesquisador, formar um profissional criativo, atualizado, capaz de gerar conhecimentos novos, dotado de espírito crítico, formar realmente um professor universitário, não apenas um transmissor de conhecimento de domínio universal. Isto sim, formar um pensador e um criador. Diante disso, ressalta-se a importância de manter a pesquisa científica como centro, o foco das ações de qualquer sistema de pós-graduação. As atividades de formação do pós-graduando, do docente pesquisador, devem estar enfocadas no trabalho científico, desenvolvido nos laboratórios juntos com o orientador. Nesse processo, o essencial é a existência de um grupo de orientadores capazes, trabalhando em condições de produzir trabalho criativo e atualizado. Hoje, pela manhã, quando eu fiz a minha exposição, eu dei ênfase nesse aspecto. A parte fundamental de qualquer sistema acadêmico, universitário e criador de conhecimento novo reside na escolha do homem, na seleção daquela pessoa que será o esteio, né, de qualquer núcleo
de geração ou de pós-graduação ou qualquer instituição científica acadêmica. Quer dizer, fazendo uma análise retrospectiva da Faculdade de Medicina, nós verificamos que até a época de 1970, desde a sua criação até a época de 70, a formação de recursos humanos na nossa instituição foi lenta e gradual, através do sistema de pós-graduação anterior à implantação desse sistema federal de pós-graduação. Então essa formação era gradativa, lenta, artesanal, era ombro a ombro com o docente com o orientador. Eu acredito que naquela época havia muita importância, havia como há hoje ainda, a importância do orientador, a sua formação humanística, não só a formação científica. Após 70, nós tivemos, graças à escolha do pessoal que veio para cá, dos profissionais que vieram para cá, com a sua experiência em ciência e formação universitária, foi possível consolidar os núcleos de excelência. E necessitou para isso em torno de praticamente de 1955 até 70, praticamente 15 a 16 anos. A partir da instalação da pós-graduação, houve um aumento acentuado na formação de docentes e pesquisadores, como também na produção científica da faculdade. Isso pela manhã eu fiz também um apanhado mostrando que entre a implantação e a geração de conhecimento novo, também houve um certo retardo, um certo delay. Não era uma ação imediata. Do mesmo modo que nós falamos pela manhã, que não foi também imediata a instalação do sistema de pós-graduação e a geração de conhecimentos novos através dos núcleos que foram criados pela pós-graduação. Houve aí um intervalo também de cerca de 16 a 20 anos. A partir de 90 é que a gente vê todos os dados fornecidos pela Academia Brasileira de Ciência, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, através do livro verde, né? Esses dados mostram que houve um delay de cerca de 20 anos para começar a explodir, no bom sentido, né? A produção de conhecimentos novos e produção de conhecimentos, eu diria assim, competitivos internacionalmente pelos processos que a gente tem de citação das nossas atividades. Esse fato foi observado também em todos os centros de pesquisa do país. Todos nós estamos cientes que a implantação da pós-graduação ampliou consideravelmente a produção científica brasileira. Os dados apresentados pelo professor Tebez, naquele livro dele com a Leda, né? Acho que é Leda, Jaqueline, né? Jaqueline, do mesmo modo, Leda, né? Leda, do mesmo modo que os dados que apresentados pela Academia Brasileira de Ciência e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pela CAPES, todos mostram, né, que houve uma ampliação e fortalecimento dos centros de pesquisa brasileiros. Não sei se a previsão do professor Pai de Carvalho, feita em 1986, em sua excelente palestra por ocasião do Simpósio Nacional de Pós-Graduação da Área Médica, realizado no Rio de Janeiro, se aquela previsão foi atendida, foi alcançada. Ele dizia que um dos aspectos que mais ameaçava o nosso desempenho científico e tecnológico era o número de pessoas que estavam ativamente fazendo ciência. Nos países desenvolvidos, existe pelo menos um pesquisador por cada 200 a 400 habitantes. Todos conhecem que a qualidade de vida da nossa sociedade depende da interação da ciência e da tecnologia, depende da ciência básica, depende da ciência aplicada. O professor Pai de Carvalho fez uma projeção baseada nos dados daquela época, de 84, que naquele momento existiam cerca de 30 mil profissionais de ciência ligados ao sistema de pós-graduação. Ele fez uma previsão que o país, para se tornar com um certo grau de independência, ele deveria ter, no ano de 2010, nós ainda não chegamos lá, quem sabe chegaremos a esse valor, que nós deveríamos ter cerca de 110 a 120 mil doutores em todas as áreas de conhecimento. O governo deveria fazer um esforço, que ele chamou de emergencial naquela época, para aumentar o número de alunos ligados ao sistema de pós-graduação. Gostaria de deixar aqui aos nossos ilustres colegas presentes ligados à política de ciência e tecnologia do país, principalmente o professor Pérez, que é ligado isso aqui era dirigido a 3, agora foi dirigido ao senhor apenas, né? O professor Pérez,
pós-graduando, mestrandos e doutorandos ligados à pós-graduação. E formamos 20 mil desses 80 mil. E estamos formando em torno de 23% do total que existe no sistema. Eu não sei, eu não tenho presente qual é o número total de pessoas que estão vinculadas aos 12 mil, acho que é 12 mil centros de pós-graduação, 12 mil centros de pesquisa, grupo de pesquisa, acho que é 1.200, não sei, acho que é 1.200. Isso. Então, ele previa naquela época que seria de todo importante fazer um esforço e aumentasse a força de trabalho dentro das universidades. Assim, ele escreveu: se até 1990 absorvermos na nossa universidade quase todos os cientistas que estivermos formando, expandindo o espaço científico da universidade, não teremos defasagem maior entre a oferta e a procura do mercado de trabalho. Acho que esse é um ponto-chave para nós. Porque na nossa escola, nós estamos aqui com várias áreas de pós-graduação, nós temos gente pós-graduando com estágio no exterior, ainda não vinculado ao sistema universitário, não, quer dizer, sem emprego. Não estão sem emprego porque estão ligados ao hospital, empregado como médico do hospital, mas não com a posição para a qual eles foram formados, que é docente e pesquisador. Então esse é um aspecto que a FAPESP sempre disse que, pelo menos os diretores científicos da FAPESP aqui disseram que não há nenhum projeto científico inédito que não seja subvencionado no Estado de São Paulo. Isso eu concordo, eu acho que está de acordo com o que a gente espera da FAPESP. Mas nós estamos passando por uma fase em que está tendo maior número de profissionais competentes formados pelo sistema universitário, com pós-doc no exterior, com produção científica já, inclusive um projeto emergente da FAPESP, sem emprego universitário. Qual seria a possibilidade que nós poderíamos resolver essa situação? Quais seriam as discussões que poderiam tornar nesse tema? Eu queria, então, para finalizar, gostaria de agradecer a participação do professor Pérez e da professora, Sônia, a senhora é vice. Não, eu estou substituindo o corretor dele. Da professora Pérez. A senhora é da Geologia. Professora Sônia, gostaria de agradecer, então, a presença dos professores visitantes, ao professor Ayrton, que foi participar dessa mesa, e pela delicadeza e espírito de colaboração que tiveram de vir aqui. Mas gastaram um pouco do seu tempo conosco, e agradecendo, então, esse momento da nossa história. Passo a palavra, então, ao professor Pérez. Boa tarde a todos, senhores, Sônia, prazer estar participando dessa celebração, 30 anos após a fundação aqui da empresa, instituição referencial para pesquisa na área médica e estudo científico no país como um todo. Então, eu inicialmente quero parabenizar a instituição pela contribuição que vem dando aos nossos estudantes. E lembrar que eu acho que a gente tem sempre uma síndrome da autoestima baixa nesse país, e a pós-graduação é um empreendimento bem sucedido nesse país, muito bem sucedido. Os 35 anos que assistiram à implantação devem ser celebrados mesmo. Na segunda década de 60, nós tínhamos cientistas, né, nesse país, que eram heróis, que lutavam pela sobrevivência dos seus laboratórios, pela capacidade de realizar seus projetos. E agora nós temos, com todas as dificuldades e erros inerentes a um processo tão complexo como esse, nós temos que registrar que nós temos um sistema de pesquisa científica nesse país. E ainda aquém do que precisamos, ainda aquém do que desejamos, ainda aquém do que conseguiremos atingir. Como você falou, as expectativas que nós tivemos ter 100 mil doutores no ano de 2010, o país está produzindo 5 mil e poucos doutores por ano, né? Não é isso possível.
não só os números, mas também a qualidade dos serviços. Isso é importante. Isso se reflete também no aumento da produção científica brasileira. É o sistema de pós-graduação dos seus alunos de mestrado, doutorado, e os seus pós-docs, nós nos esqueçamos disso, que formam uma vitalidade do sistema de pesquisa e qualquer. Então é importante a gente ter em mente isso, que foi um processo muito desse. Agora é importante que, para que a gente continue cumprindo essa missão, que a gente, em cada momento, reavalie quais são as estratégias que foram usadas, se elas continuam atuais, se não há possibilidade de passarmos em estratégias ainda mais eficientes, tendo em vista a competência, os estágios de competência que nós atingimos. E, além disso, nós temos também que ver quais são as estratégias mais eficientes à vista do crescimento do sistema e que não foi acompanhado por um aumento dos recursos do financiamento dessa taxa de pesquisa. Então, tudo isso traz a nós, ciência da universidade, pesquisadores da universidade, uma necessidade de uma reflexão intensa. O estado da natureza humana é muito virtuosa, mas nada como a necessidade para gerar virtude. Eu quero então mostrar aos senhores que nós estamos diante de alguns números, alguns fatos que geram, que impõem uma reflexão urgente sobre a forma de nós continuarmos esse empreendimento da pós-graduação, que foi extremamente decisivo. Por favor, que você projetasse essa. Eu quero falar um pouco do contexto da atuação da FAPESP, eu quero colocar os números da FAPESP, porque na verdade eles refletem um pouco esse extraordinário sucesso da pós-graduação. E no Estado de São Paulo, a FAPESP, vocês sabem, recebe 1% da receita tributária do Estado. 1%, que são cerca de 240, 250 milhões de reais por ano. A FAPESP, quando foi criada, um ato de ousadia do governo do Estado, foi criada com algumas obrigações legais. Uma é que proíbe a FAPESP gastar mais de 5% do seu orçamento em despesas do custeio, isso é cumprido de forma rigorosa. E tem uma outra exigência muito importante, que a FAPESP deve formar um patrimônio rentável. O governador Cavalho Pinto não só acreditava no modelo, mas ele fez uma dotação inicial à época de cerca de 10 milhões de dólares, que, como a FAPESP tinha uma autonomia muito grande, permitia que os recursos que à época eram transferidos à fundação não fossem utilizados, porque não havia demanda qualificada, mas formou-se junto com esse endowment um patrimônio muito grande, e esse patrimônio permite, atualmente, que a cada real que a FAPESP recebe no governo estadual, cerca de 0,80 centavos de reais sejam agregados a esse investimento com os recursos do seu patrimônio. Atualmente nós temos cerca de investimento anual, a possibilidade de investir cerca de 500 milhões de reais em todas as linhas de fomento. Mas isso cria certamente uma situação muito especial no Estado de São Paulo comparada com outros estados. Porque nenhum outro estado, apesar das constituições desses estados também determinam isso, financia a pesquisa científica e tecnológica na mesma intensidade como é feito no Estado de São Paulo. Isso cria distorções, e neste momento nós temos que ficar muito atentos para que crie um novo pacto nacional para o financiamento do sistema de ciência e tecnologia. Nós não somos autossuficientes. E apesar disso, nós somos tratados em alguns momentos como se autossuficientes fôssemos. Eu quero mostrar alguns números, antes de mostrar a situação de cursos, só para comentar algumas distorções que eu acho que acabam situando São Paulo fora da federação no que diz respeito ao financiamento da pesquisa científica. Por exemplo, a internet acadêmica no Brasil, ela é dividida em dois lados. Fora do Estado de São Paulo, ela chama-se RNP, Rede Nacional de Pesquisa. É um nome que frequenta o Jornal da Ciência Eletrônica. Sempre se fala da RNP, a RNP para cá, a RNP para lá. No Estado de São Paulo, existe a rede ANSC, que é a rede acadêmica, que também não frequenta muito esse ambiente do Jornal da Ciência. Acontece que a RNP é inteiramente financiada pelo MCT.
E a rede ANSP é integralmente financiada pela FAPESP. E daí? O que estamos falando? Muito bem. Apenas a linha internacional, custa $300 mil por mês. Repito, $300 mil por mês. Esse é o investimento mensal que a FAPESP faz apenas a linha internacional. As linhas nacionais em São Paulo, que são antigas da FAPESP, custam R$300 mil por mês. Então é importante ver essa assimetria, né, que existe, por exemplo, no que diz respeito à internet. A base de dados do Web of Science, que os senhores têm acesso para fazer pesquisa bibliográfica, poderoso instrumento de pesquisa, ele é assinado, quem entrar no Web of Science, é uma parceria CAPES-FAPESP. Parceria até o dia de hoje nos seguintes termos: a FAPESP paga o Estado de São Paulo e a CAPES paga o resto do Brasil. Falso. Que não é bem isso. Que o resto do Brasil, quando entra no Web of Science, entra na infraestrutura que está na FAPESP, que é instalada pela FAPESP, equipamentos e iluminação. Então nem é verdade que São Paulo paga o seu e a CAPES paga o resto do Brasil. Recentemente nós criamos um programa de infraestrutura que foi financiado com os recursos dos fundos, que aliás eu acho que deve criar um novo momento, um novo salto no nosso sistema. Pois bem, esse programa de infraestrutura foi criado por uma lei federal. A lei determinava que 30% dos recursos desse fundo de infraestrutura fossem destinados às universidades públicas e apenas às universidades públicas Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 30% era Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ok, isso é a lei, eu acho que o governo, o parlamento tem obrigação, dever de reconhecer desigualdades regionais, e isso foi determinado pelo texto da lei. A lei não se cumpre, discute. Mas, uma mera comissão que foi criada para gerenciar, para distribuir esses recursos, estipulou que, além dessa limitação pela lei, que 80% desses recursos seriam destinados apenas às universidades federais. Isso é uma flagrante ilegalidade, porque assim como o texto da lei não poderia acrescer direitos, essa comissão não poderia ter acrescido direitos que não estavam previstos, estendendo esses recursos das minhas universidades particulares, eles não poderiam ter subtraído direitos. Houve uma timidez do nosso sistema, nossas universidades não se manifestaram de forma enfática a hora e tempo, mandaram apenas um recurso, que foi encaminhado depois do edital nacional. E a resposta que foi dada a esse recurso é que não, isso será apenas este ano. O ano que vem será diferente. Pois bem, quem lê o Jornal da Ciência, na sua versão eletrônica ou na sua versão amarelinha, sabe, terá visto que já há um documento escrito pelo professor Renato Guimarães, dizendo que não pode ser apenas este ano. Da mesma forma, o PROE, que é a biblioteca eletrônica, também é a FAPESP acima do Estado de São Paulo, a CAPES. Essa situação não pode persistir. São Paulo é parte da federação, tem impostos, São Paulo é parte aqui. E São Paulo depende. Nós não somos autossuficientes. E vou mostrar para os senhores como isso se reflete também na política de bolsas. Então, como cada um de nós frequenta comitês, CAPES, CNPq, PSP, muito importante que a gente esteja atento a essas distorções. Eu não uso a minha palavra discriminação, porque em certos aspectos não é fato de discriminação, às vezes é, às vezes não é, mas há uma distorção clara que tem que ser corrigida. Então eu quero mostrar um pouco os números que retratam a evolução do apoio à FAPESP da pós-graduação.
Aqui nós vemos os números. Vocês vejam aí. O número de bolsas em 1996, total era de 3.556 bolsas. Nós passamos a 9.756 bolsas em 96 ao ano 2000. Crescimento expressivo em todas as modalidades. O C, crescendo. O doutorado, chegamos a um total de cerca de 3.400 bolsas quase, das bolsas de mestrado. As bolsas de pós-doutorado crescendo. Isso é uma política expressiva da situação em relação às bolsas de pós-doutorado. E as bolsas também do programa de jovem pesquisador. Eu não mostrei os números antes de 1996, mas se nós pegássemos o número de bolsas da FAPESP em 1994 ou 93, eram cerca de 1.500 bolsas no total. Próximo. Bom, o número de bolsas da FAPESP em São Paulo, no fim do ano 2000, eram 2.663 bolsas de mestrado, 3.376 bolsas de doutorado. Vocês viram que a FAPESP tornou-se, em menos de 6 anos, a maior agência de concessão de bolsas de pós-graduação do Estado de São Paulo. Maior que a CAPES, maior que o CNPq. Ainda menor que a SOMAS. Nós vamos para a próxima transparência. E aqui nós vamos ver em termos de investimento. Vocês verão que o investimento da FAPESP é maior do que a soma dos investimentos de CAPES e CNPq no Estado de São Paulo. Isso porque a Bolsa FAPESP tem um valor superior, porque a Bolsa FAPESP tem associado a ela 30% de reserva técnica. Não foi contabilizado aqui, e quero deixar claro desde logo, não foram contabilizadas as bolsas de B e CDT. Essas bolsas não se destinam à demanda que se apresenta em São Paulo, mas uma demanda de docentes de outros estados que vêm a São Paulo se especializar. São muito bem-vindos. Mas quando esses números foram colocados em público, e nós os colocamos, estão no nosso homepage quase 5 meses, a CAPES se apressou em chamar a atenção, não contestar, porque esses números são incontestáveis, esses números são tirados da base de dados do dossiê. Nós não os inventamos. Sabe? Esses números estão em domínio público. O que não foi contabilizado, e que não deve, que não devia ser contabilizado, eram essas bolsas, que não atendem a demanda de São Paulo. São bolsas para docentes em outros estados. Isso gerou uma certa confusão nas explicações, porque deu a impressão que os nossos números não estariam levando em conta o total. Mas o fato é, esses são os números. Vamos abrir agora. Aqui nós temos a evolução de bolsas de mestrado, CNPq, CAPES e FAPESP em São Paulo. Aqui são os números retirados do consigo. E o que se vê aí é que nós tínhamos 3.876 bolsas da CAPES e passamos para 2.692 bolsas da CAPES de 95 ao ano 2000. Ou seja, uma perda de cerca de 1.200 bolsas da CAPES para São Paulo. No CNPq nós passamos de 3.991 bolsas de mestrado para 1.883 bolsas de mestrado. Essas são as bolsas, o decréscimo de bolsas de mestrado CNPq. E vocês veem o crescimento das bolsas de mestrado na FAPESP. Vamos para a próxima. Aí nós temos as bolsas de doutorado. As bolsas de doutorado, um pequeno decréscimo de apenas 300 bolsas. Apenas 300, veja. Esses números são dramáticos. E do CNPq nós estamos falando de apenas outras 300 bolsas. Então, apenas 600 bolsas de doutorado no Estado de São Paulo. E veio o crescimento da FAPESP em bolsas de doutorado. Passamos de 485 para 3.487 bolsas de doutorado nesses 5 anos. Esses números, esse crescimento aqui está dando. Isso mostra, na verdade, várias coisas. Mostra também o crescimento do doutorado de São Paulo. Aliás, se olharmos aquelas tabelas, veremos
que já no ano 99, as bolsas de doutorado ultrapassavam as bolsas de mestrado, que mostra a qualificação crescente do sistema para o doutoramento. Próxima. Essa transparência é muito interessante, porque à esquerda, vocês estão vendo o apoio de CAPES, a CNPq, a bolsas de doutorado fora do estado de São Paulo. Porque podíamos imaginar que decaiu em São Paulo, que decaiu no Brasil inteiro. Mas não. Vocês vejam que fora do estado de São Paulo houve um aumento de bolsas de doutorado, sim, de quase 40%. 3.800 bolsas para cerca de 5.400 bolsas de doutorado fora do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós tivemos esse decréscimo. Bom, como é que isso impacta? Por que a FAPESP absorveu esse crescimento? Absorveu porque era possível, que havia recursos para absorver. A orientação tradicional da Fundação era de que não deveria haver um investimento que mais de 25% do total de investimento devesse ser direcionados para a Bolsa. Mas como havia uma demanda qualificada, e havia como atender essa demanda, a FAPESP foi atender essa demanda. Mas nós chegamos a um limite e 38,8% dos nossos investimentos estão sendo colocados na demanda de bolsa. Esse número não tem nada de cabalístico, certo? Porque, na verdade, qualquer um pode defender 25%, 30%, até 40%. O que determina se o número é correto ou não, se o número é sadio ou não, é o equilíbrio entre o investimento em bolsas e como o investimento em bolsas pode estar ou não prejudicando o investimento no sistema como um todo. A decisão do Conselho Superior da FAPESP é de que não deve haver demanda qualificada nos programas de auxílio da pesquisa. Por quê? Porque, em última análise, são esses projetos que são financiados no que diz respeito a equipamento, material de consumo, serviços terceiros, que criam um ambiente adequado para o desenvolvimento da pós-graduação. Pós-graduação e pesquisa são intimamente ligados. É importante que haja condições adequadas para o desenvolvimento de bons projetos de pesquisa para os nossos pós-graduandos. Esse número, 38,8%, é um número que não pode ser aumentado sem haver prejuízos sérios ao sistema de financiamento e auxílio da pesquisa. Você deve lembrar que o dólar teve um aumento enorme nesse período. Isso não previsível. Esse aumento do dólar, quase fator 3, isso não é uma variável controlável e nem tão previsível. Nosso orçamento não é dolarizado. Apesar de nós termos rendimentos, não é dolarizado. A FAPESP investe toda a sua receita atualmente. A FAPESP nunca investiu toda a sua receita antes de 1995. A partir de 1995, a FAPESP está investindo toda a sua receita. Então há um problema aritmético a ser observado. Não é possível manter essa taxa de crescimento das bolsas de pós-graduação sem prejudicar seriamente o financiamento do sistema como um todo. Há necessidade de uma ação concertada envolvendo FAPESP, as universidades, secretarias de ciência e tecnologia, deputados, no sentido de restaurar o nível de apoio à pós-graduação que as agências federais costumavam dar a São Paulo. Isso é muito importante, quer dizer, tem que ser uma ação concertada. O que a FAPESP está praticando ao longo desse ano 2000? A decisão foi a seguinte: nós não vamos diminuir este ano o nosso nível de apoio, vamos manter o número de bolsas, o investimento. Vamos manter o investimento em bolsas. Bolsas de pós-graduação. Então vamos ver os números relativos ao ano 2001. Por favor, próximo.
Aqui nós temos, então, em 31 de agosto, aqui os dados sobre isso, tem uma licenciamento nesse momento, comparando os anos 96 até 2001, os senhores virão que de 2000 para 2001 houve um decréscimo de bolsas de mestrado, diminuíram as bolsas de mestrado. Em compensação, nós tivemos um aumento nas bolsas de doutorado. A diminuição em bolsas de doutorado foi mais do que compensada em termos de investimento pelo acréscimo de bolsas de doutorado. Quer dizer, se fizermos o balanço comparando o ano 2000 com o ano 2001, veremos que a FAPESP não diminuiu, pelo contrário, aumentou um pouquinho o seu investimento em bolsas de pós-graduação. Só fazer a aritmética para verificar isso. Então não houve diminuição, mas não houve o aumento acompanhando a taxa de crescimento de anos anteriores. Isso não é viável. A FAPESP ainda assim aumentou o seu investimento em bolsa de pós-doutoramento no país. Isso sim, considerando uma prioridade absoluta, e como não é uma política nacional para a aplicação disso, nós passamos de 106 bolsas de pós-doutorado para 615 bolsas de pós-doutorado. Nenhuma agência de fomento do mundo pratica uma política de pós-doutoramento, bolsa de pós-doutoramento no país tão agressiva quanto a nossa. As bolsas de pós-doutoramento têm duração, passaram a ter duração de 2 anos e talvez mais um, ao passo que se forem vinculadas aos projetos temáticos, aos jovens pesquisadores, que é o BIOTA, as bolsas podem ter duração de até 4 anos, que podem se somar aos 2 anos de bolsa já usufruídos, eventualmente anterior. Então, é uma política bastante agressiva em bolsas de pós-doutorado. Na realidade, se fizermos a conta inteira, nós vamos ver que o aumento do investimento em bolsas no ano 2000, comparado com o ano 2000, ainda é expressivo, por causa das bolsas de pós-doutorado e as bolsas de iniciação científica, que ficaram praticamente constantes. Aliás, nas bolsas de iniciação científica, há uma pequena decréscimo aqui, mas isso aqui não reflete, é uma sazonalidade no mês de agosto, isso não reflete nenhuma política de manutenção, porque essas bolsas continuam sendo concedidas apenas com base no mérito, na análise do mérito da proposta. Não há nenhuma outra restrição. Se mais não foram concedidas de iniciação científica, é porque não havia mais propostas que tenham tido reconhecimento de qualidade pela sistemática que a FAPESP adota. Em todos os casos, isso tem que ficar muito claro, porque mesmo que a bolsa seja associada a projeto temático, que seja associada à BIOTA, auxílio à pesquisa, à genoma, para que não haja dúvida, para que não haja rumores, eu quero deixar isso muito claro, todos os pedidos de bolsa concedidos foram, sim, enviados à assessoria ad hoc. Não houve nenhum pedido de bolsa que tenha sido concedida sem parecer favorável e sem acompanhamento da assessoria ad hoc. Isso fica absolutamente claro. Não haja dúvida quanto a isso. Porque, às vezes, certas coisas são mencionadas sem que sejam questionadas de forma clara. Então, se a pergunta se for formulada de forma clara, ela tem uma resposta clara. Às vezes ela não é formulada de forma clara porque ela não quer uma resposta clara. A nossa política de pós-doutoramento no exterior mudou radicalmente. Nós não mais concedemos bolsa de pós-doutorado no exterior da forma como estávamos concedendo anteriormente. Para recém-doutores, a nossa política é de colocá-los no nosso sistema de pesquisa. Sim, é essa a aposta que estamos fazendo. Os nossos projetos de pesquisa, porque nós achamos que os pós-docs são uma força importante para agregar competência e qualidade aos projetos que estão sendo financiados. Assim é no mundo inteiro. Nós achamos que a estratégia de mandar pessoas fazer pós-doutoramento no exterior por 1 a 2 anos é
um estágio superado no desenvolvimento científico do país. É um novo momento que estamos vivendo na relação com o exterior, que continua sendo importante, aliás, tem que ser registrado que nós estamos apostando numa internacionalização ainda mais precoce dos nossos jovens, porque a bolsa de doutorado no país já permite que passe de 6 meses a 1 ano, num centro de excelência, tendo acesso a equipamento disponível, uma metodologia que possa. Da mesma forma, os nossos pós-docs também poderão passar períodos no exterior, mas não para ir para o exterior trabalhar no projeto de pesquisa de liderança do exterior. Ele poderá ir para o exterior, sim, mas para adquirir conhecimento que traga benefícios imediatos, verificáveis aos projetos de pesquisa que estão sendo financiados no país. É um novo momento, é uma nova aposta que se faz. É uma aposta que se faz na crença de que nós estamos num novo momento. Eu gosto de contar um caso curioso de uma moça que estava fazendo um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia, em Irvine. E ela ficou 2 anos. Sem nenhuma surpresa para nós, que é um fato corriqueiro. Passados 2 anos, ela pediu licença para continuar por mais 2, talvez 3 anos. Porque o supervisor dela oferecia para ela a oportunidade de trabalhar num projeto de pesquisa absurdo. Sem dúvida nenhuma, essa moça é altamente qualificada. Está um dos melhores ambientes, foi formada na Universidade de São Paulo, altamente qualificada.